O Homem-Aranha, o Superman e o Batman são os heróis mais populares de todos. E você não precisa acreditar em mim, é só pesquisar aí no YouTube que você vai ver aquele videozinho dos heróis mais populares assim decorrer da história. E não à toa eles estão aqui atrás, né? E é uma coisa até intuitiva a gente ver que esses são os heróis mais populares porque são os que estão em todo lugar, nas lancheiras das crianças, nos bonecos, enfim. Em todo lugar a gente tem os símbolos desses personagens e até intuitivo a gente vê que eles são de fato os mais populares. Mas você já se perguntou por que esses personagens são os mais populares? Nesse vídeo eu vou falar que existem muitas características em comum na construção desses personagens, em tudo que eles trazem, e até por isso não é à toa que eles são os heróis mais populares de todos. Existe uma construção muito boa da história desses personagens, da personalidade que eles têm e de toda a simbologia que eles trazem. Meu nome é Gabriel, esse é o Filosofia de Personagens e no vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho do marketing, do storytelling, de tudo que está envolvido por trás desses três personagens que são os heróis mais populares de todos e o que na verdade faz com que eles sejam os heróis mais populares. Bom, primeiramente a história desses personagens sempre traz alguma coisa que faz com que a gente sinta empatia por eles. Então, por exemplo, quando a gente tem um trauma muito forte em algum personagem, a gente vê aí que a vida dele não tá tão boa, que esse herói tá meio triste, a gente já tende a sentir alguma empatia por esse personagem, principalmente sentindo pena e se compadecendo da situação dele. E é então com essa história de vida que já começa muitas vezes com um trauma, esse herói vai se desenvolvendo, vai formando uma identidade, uma personalidade, de forma a também moldar os seus princípios. E os princípios também são características muito importantes que faz com que a gente se identifique com esses personagens, porque são a marca da personalidade deles. E a gente vai ver que esses três heróis têm bastante essa questão de princípios bem fortes. E o último ponto, que também é uma característica incomum desses personagens, são várias simbologias que a gente remete facilmente a esses personagens. Então são ícones que a gente vê aí nas camisas, em banners, em wallpapers. São símbolos fáceis, são até às vezes objetos que a gente remete facilmente a esses heróis, que fazem com que eles sejam facilmente lembrados. Tem símbolos que remetem a eles. Então a gente tem a história construída por trás desses heróis, que faz com que a gente tenha a empatia pela dor deles, os princípios que esses heróis desenvolvem, que no fim das contas é o que mais marca a personalidade desses personagens, e no fim das contas nós humanos nos identificamos com outros seres humanos. Então uma característica de personalidade muito forte faz com que a gente se identifique também. E também os ícones, as simbologias, os rituais e tudo que está em volta ali na construção desses heróis. Se a gente pega, por exemplo, o Homem-Aranha, o Peter Parker é um garoto que sofre bullying na escola, que perdeu os pais, que perdeu o tio, que é pobre. Então assim, a gente já se identifica claramente ali que o Peter é um cara muito ferrado. E é então num grande trauma da vida dele, que é ele perder o tio de certa forma por culpa dele ou por uma omissão dele, ele começa a formar uma identidade, uma personalidade por meio de um princípio muito forte que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então a gente vê que toda essa história do Peter leva a ele um amadurecimento, e a gente já está aqui compadecido com a história e com todas as dores do Peter, e quando ele começa a formar sua personalidade e os seus princípios, a gente se identifica ali nesse símbolo de heroísmo que começa a ser o Homem-Aranha. Então a gente já se compadeceu com as dores, a gente já se identificou com os princípios dele, e agora a gente tem várias simbologias que sempre remetem ao Homem-Aranha. Então aquele desenho de teias, até a própria aranha a gente já remete ao Homem-Aranha. Se você ouvir a frase alguém pulando de teia em teia nos prédios, você já remete ao Homem-Aranha. É uma coisa muito característica dele, até o modo dele agir, justamente se pendurando pelos prédios. Uma coisa também muito característica é o próprio sentido aranha. Então esses são ícones, são símbolos que remetem facilmente ao Homem-Aranha. Se a gente simplesmente tem uma teia, tem até mesmo uma aranha, tem só os olhinhos assim dele, a gente já remete, já sabe o que aquilo simboliza. E aí acaba também que a vida do Homem-Aranha é uma divisão entre essa obrigação de ser um super-herói e a tentativa dele de ainda tentar viver a vida normal, o que também é um grande trama e faz a gente se compadecer
com a identidade e com os problemas que ele vive. Já o Batman já começa também com um trauma muito forte de perder seus pais logo ali na infância e de ter sido criado pelo seu mordomo durante toda a vida. E aí então o Batman tem esse trauma muito forte de ter perdido seus pais e de ter caído ali no poço e de ter arrumado ali um medo, um trauma de morcegos. E é legal ver como a evolução dele no fim das contas faz com que ele transforme esse medo, que foi ali depois dos pais deles morrerem, né? Dele pegar esse medo e transformar como um símbolo que ele usa para fazer a justiça e colocar medo nos seus inimigos. E aí então a gente tem essa formação desde as dores, dos traumas do personagem, que faz com que a gente se identifique, se compadeça com ele, até a sua formação como herói e os seus princípios. Em questão de princípio, o Batman é um dos que mais tem a rigidez nos seus princípios, no modo dele de agir, principalmente com a grande máxima de que o Batman não mata. E é um princípio que foi desenvolvido muito em função dos traumas que ele viveu. Em questão de símbolos, de ícones, o Batman é absurdo, né? A gente tem o Batarangue, o Batmóvel, a Batcaverna, tudo que você puder botar Bat no início. Então são coisas que a gente facilmente remete ao Batman. Isso cria uma identificação com o personagem de vários modos e em vários lugares. Só a gente vê o símbolozinho do morcego, a gente já identifica ali o Bruce Wayne, o cara que a gente tem empatia, que perdeu os pais, que tem os princípios que a gente se identifica e tudo mais. Agora falando do Superman. Bom, o Superman, ele também perdeu os pais, né, os pais biológicos lá em Krypton, e veio viver aqui na Terra meio sem muito rumo e tentando descobrir quem ele é. Então isso já gera na gente uma identificação por ele ser um cara meio perdido, né, que não tá na sua terra natal e tá tentando se adaptar aqui. E o legal do Superman é que mesmo com toda a força que ele tem, ele escolhe, e aqui já entra a questão dos princípios, ele escolhe ajudar as pessoas aqui da Terra, mesmo que ele não tenha, a princípio, nenhuma obrigação moral de fazer isso. Então, pelo fato dele ser um cara muito forte, que vive num planeta que nem é o dele de origem, mas que escolhe viver com um ser humano e que dedica a sua vida a salvar as pessoas, já é uma coisa muito nobre, e isso faz com que a gente se identifique e goste do Superman. Em questão de simbologia também, eu acho que o S do Superman deve ser um dos símbolos, dos ícones mais copiados, mais divulgados de toda a história, né? E a gente também tem certas coisas, como ele abrindo assim a camisa para sair com a roupa do Superman, também é uma coisa muito característica. A gente tem aquela frase de é um pássaro, é um avião? Não, é o Superman. Também é uma coisa muito característica do herói. E, na verdade, como um arquétipo de herói em si, é o Superman que baseia tudo que a gente entende e pensa como um super-herói. Como eu falei aqui no vídeo passado sobre as cópias do Superman, né, que são baseados nesse arquétipo, como o Capitão Pátria, o Utópico, o Omni-Man, o Metro Man, enfim. Então o Superman é um grande símbolo do que é ser um super-herói. Então a simbologia no Superman é também extremamente forte. Então a gente vê que esses três heróis conseguem ter essas três características de uma história forte que gera empatia no público, de princípios que fazem com que as pessoas identifiquem e que caracterizam a personalidade forte desses personagens, e também as simbologias que fazem com que a gente identifique tudo que eles representam de várias maneiras em vários lugares. Uma coisa que é interessante a gente pensar aqui também é que o Superman ele é muito parecido com Jesus. Tanto que o Zack Snyder aí na trilogia desses últimos filmes fez bastante essa relação. E se a gente pensar, Jesus é um cara que foi morto injustamente, e isso já é uma história ali que gera na gente essa empatia. Jesus era um cara poderoso, mas que andava ali com os humildes, que era uma pessoa humilde, que não revidava. Então, em questão de princípios, Jesus é o cara que mais tem princípios na história, né? E também em simbologias, acho que a cruz do cristianismo é a coisa mais simbólica que existe no mundo ocidental. Eu não estou dizendo aqui que Jesus é necessariamente um personagem, é claro que existe o Jesus real e o Jesus dos cristãos, mas tratando aqui Jesus como esse personagem, a gente consegue ver também essas três características. Jesus é um dos homens mais populares da história, se não o mais. E um outro ponto interessante aqui, agora no sentido das simbologias, isso é bastante usado para que se possa vender muitos produtos com base nos ícones que esses personagens representam. Inclusive tem uma série na Netflix, que acho que é Brinquedos o nome, alguma coisa assim, que eles mostram como figuras clássicas, brinquedos clássicos, que são muitas vezes também personagens de televisão, eles foram criados justamente para
vender esses produtos. Então, por exemplo, Tartaruga Ninja, Barbie, Transformer, Power Rangers, isso se aplica muito a esses heróis aqui também. Então, camisas do Superman, camisas do Batman, bonecos, só o carro do Batman já deve ser uma coisa muito vendida. E isso porque a história desses personagens consegue gerar empatia no público, os princípios deles geram a identificação das pessoas e os ícones que eles representam estão por toda parte. Então eu acho muito interessante que no fim das contas existe um marketing muito interessante, todo um storytelling por trás desses personagens e que não à toa faz com que eles sejam os heróis mais populares do mundo. Mas pelo vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado aqui da análise, quis trazer uma reflexão que eu achei interessante, estava pensando aí esses dias. Comenta aqui algum outro personagem que você acha que se encaixa nessas 3 características e que também é um dos personagens mais conhecidos aí. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, deixa o like e até a próxima.